A gente mencionou aí, botou até o VT do Rodrigo Pacheco. Hoje o Kassab, logo depois do Eduardo Leite, também o Kassab se manifestou, falando que o Bolsonaro está perdidinho e tal. A gente vem acompanhando as movimentações do Kassab nos estados, montando os palanques, trabalhando por uma terceira via. O nome, a princípio, é o do Rodrigo Pacheco, que agora está, vamos dizer assim, no centro do debate, né? Foi colocado, até pelo próprio Bolsonaro, no centro desse debate, como presidente do Senado, justamente a partir do momento em que o Bolsonaro anuncia que vai apresentar, ainda não apresentou, mas que vai apresentar 2 pedidos de impeachment, né, dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. E aí a gente vem percebendo no Senado uma espécie de trincheira sendo montada, uma trincheira contra o bolsonarismo, né? Então, você tem ali uma resistência que já é perceptível de se sabatinar, né, o André Mendonça para o Supremo, e até o Augusto Aras, embora eu tenha conversado com alguns senadores que defendem a recondução do Augusto Aras, senadores da Comissão de Constituição e Justiça, conversei hoje, apesar de tudo que o Augusto Aras está fazendo ou está deixando de fazer, tem gente que apoia a recondução dele, mas já há uma nítida resistência em se pautar, tanto na CCJ como, obviamente, depois no plenário, tanto a recondução do Augusto Aras como a indicação do André Mendonça para o Supremo, né, a sabatina. E, além disso, várias sinalizações de resistência a projetos que interessam ao governo, que estão passando a toque de caixa na Câmara, né, a reforma eleitoral, a reforma do IR, que ontem foi adiada porque não tem consenso, mas que já o Senado já disse, já se mostrou contra. Hoje a gente noticiou mais cedo uma resistência de vários senadores ao texto da reforma do imposto de renda e dividendos, vários senadores criticando duramente essa chamada de mini-reforma tributária. Na verdade, eles estão fazendo muitas críticas, dizendo que esse texto vai para a gaveta, que ele já tem um texto de reforma tributária lá, eles vão trabalhar esse outro texto, inclusive aí tem várias, eu não vou repetir aqui, tem várias declarações de senadores nesta matéria que publicamos mais cedo, mas também tem a reforma eleitoral, que foi aprovada em segundo turno ontem na Câmara, e que também o Senado já avisou aí, o próprio Rodrigo Pacheco já avisou que é contra a coligação, o retorno das coligações. Então, parece, eu não sei se você concorda com essa ideia, é claro que o pano de fundo é eleição, né, 2022, mas a gente percebe a gente percebe essa trincheira aí sendo formada, e o momento acaba sendo propício para o Pacheco. Não sei se você concorda com essa visão. Sim, o que eu vejo, Cláudio, vai na mesma direção, mas com um ingrediente aí que eu considero bastante relevante. O que você tem hoje é uma Câmara que é centrão, né? Em boa parte. Tem uma Câmara dominada pelo centrão, né? Com cargos, com o centrão no governo, dentro do Palácio do Planalto e tudo mais. No Senado, esse centrão já não é mais predominante. O próprio Rodrigo Pacheco, que era centrão, né? Era uma figura do agrado. Não vamos esquecer que o Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro para a presidência do Senado, foi colocado lá pelo Bolsonaro, né? O Rodrigo foi contra Pacheco, a CPI da Covid, né? Foi contra a CPI da Covid. Atenção, vamos recontar a história aqui. O Bolsonaro, o Pacheco segurou o pedido de CPI, apesar das 32 assinaturas, acho que era esse o número, né? Necessárias para a instauração da CPI. Ele segurou a CPI da Covid na gaveta até que os senadores foram ao Supremo, né, e o Barroso mandou abrir a CPI da Covid, obedecendo à Constituição e ao regimento do Senado. E aí criou o ódio eterno do Bolsonaro, né, por ele. Então, assim, mas só que as condições de temperatura e pressão mudaram. O Pacheco percebeu, com a ajuda do Kassab, né, e também porque tem percepção, que o vento estava mudando, o vento eleitoral. Que para ele convinha também, né, ter um papel, digamos assim, mais institucional. Não estou dizendo aqui que o Rodrigo Pacheco está sendo um hipócrita total, né? A verdade é que esse papel
de homem da conciliação, da democracia, né, do diálogo, isso lhe faz bem também eleitoralmente. Então você tem hoje um Senado em que o Centrão se esvaziou, né, ao passo que na Câmara, em função, até porque a Câmara é mais fisiológica do que o Senado, historicamente é mais fisiológica, não que não haja fisiologismo no Senado, mas é que até porque são 500 sujeitos lá, né, mais de 500 sujeitos lá, então assim, a fisiologia ela é muito mais exuberante, muito mais esfomeada, né, na Câmara do que no Senado. E o Senado tem um papel, ainda tem um certo pudor institucional, coisa que na Câmara não existe, nem jamais existiu. Esse é o quadro. Então, sim, a trincheira contra o bolsonarismo está no Senado hoje, em função justamente, né, da percepção da casa de que eleitoralmente a vaca já foi para o brejo do lado do Bolsonaro. E na Câmara continua essa coisa aí, tal, porque pelo seu fisiologismo histórico, né, e pelo fato do Centrão da Câmara estar dentro, né, estar dentro do Palácio do Planalto. Então, há sim um descompasso aí entre Senado e Câmara que obedece a questões eleitorais, né? Com o ingrediente da CPI, né, dessa mesma CPI. Sim, e agora vai para cima do governo, hoje tornou o Ricardo Barros investigado, transformou não ele em tem investigado. retorno, você entendeu? Não tem retorno mais, no caso da CPI. Os caras gostaram, inclusive porque a população está adorando a CPI. E, sim, né, eu sempre defendi que a CPI já deveria acabar, mandar o relatório, né, tacar fogo em cima do Bolsonaro, né, no sentido de indiciá-lo, de fazer pressão, né? Eu continuo sendo favorável ao impeachment, acho que isso aqui, o impeachment viria, a verdadeira conciliação nacional é colocar o Mourão lá, na presidência da República, né? E tirar esse doido varrido da nossa frente. Mas isso, pelo jeito, não acontecerá, né? Então, no Senado não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Não tem mesmo.